Buenas tardes a todos, mi nombre es Bruno Carra, trabajo acá en Niña Las Brujas con el cultivo de manzanos y perales y hoy voy a hacer una presentación para ustedes sobre el uso de polinizadores y reguladores de crecimiento para el cuajado en perales. La presentación de hoy está dividida en algunos puntos y que son ellos: el cuajado, beneficios del uso de cultivares polinizadores, la fenología de la zafra 2020-2021, polinizaciones hechas en la última zafra, el uso de reguladores de crecimiento vegetal y, para cerrar, algunas consideraciones sobre los trabajos. ¿Y cuál es el beneficio del uso de cultivares polinizadores? Además de aumentar el cuajado en perales, cuando tenemos frutos polinizados y con muchas semillas, vamos a tener un mayor tamaño de fruto, menor tasa de deformación de frutos, una mayor relación diámetro-altura de fruto, que es una variable muy buena para los cultivos de perales, y también encontramos en la literatura que citan que aumenta el contenido de sólidos solubles en el fruto. ¿Y cómo aseguramos ese cuajado en perales? Con la polinización y fertilización. Esa polinización y fertilización es afectada por diversos factores. Uno de ellos es la compatibilidad entre la cultivar polinizadora y el cultivar del monte. Como en el caso de manzanas, que ya tenemos bien claro eso acá en Uruguay, que siempre cuando se implanta un monte de manzanos tenemos dos cultivares, uno de interés y el polinizador. Y en la pera pasa lo mismo, siendo que esos dos cultivares tienen que ser compatibles entre sí y no compartir por lo menos uno de los alelos de incompatibilidad. Además de la compatibilidad, de ser incompatibles entre ellos, tenemos que tener una sincronía de floración, que nada más es que los cultivares estén en floración juntos. Después tenemos los vectores de polinización, que nada más son que las abejas, y acá vale resaltar que en los cultivares de perales, ellos son mucho más, en comparación con el manzano, tienen una baja producción de néctar, las flores de perales, y son poco atractivos para las abejas, debido al bajo contenido de sólidos solubles totales. Entonces, cuando comparado con el cultivo de manzanos, la indicación de colmenas por hectárea son por lo menos el doble en comparación con manzanos. Acá ustedes pueden ver el caso de Argentina, la indicación de cuántas colmenas por hectárea en Argentina, Chile y Canadá, que son siempre mayores que para el cultivo de manzanos. Después tenemos las condiciones climáticas, que no deben tener muchos días nublados y con lluvia, y el balance hormonal y nutricional de esa planta. Acá en Uruguay, como en el cultivar Williams, tenemos la formación de frutos partenocárpicos. Y esa formación de frutos partenocárpicos, que son frutos sin semilla, es muy dependiente de los factores de vectores de polinización, condiciones climáticas y balance hormonal y nutricional de la planta. Acá entrando un poco más en los resultados que tuvimos en la parte fenológica de la zafra 2020 y 2021, tenemos acá la escala fenológica del año, donde que en azul ustedes pueden ver acá el periodo de comienzo hasta la plena floración, y en rojo de la plena floración hasta el final de la floración en los diversos cultivares de perales. Acá empezamos en el mes de agosto, en la mitad de agosto, con Pyrrhus calleriana, con la floración de Pyrrhus calleriana y princesinha. Princesinha es un cultivar de perales
que oriunda de um cruzamento entre um peral asiático e um peral europeu, que é um peral híbrido, e se caracteriza por ter uma qualidade maior do que os demais híbridos que conhecemos, muito semelhante a um peral europeu. E que essa fenologia vai hasta os cultivares mais tardios, que são Williams e Dr. Goujon. Acá para que vocês puedan ver a escala de maduração desses perales e que hicimos a fenologia e acá discutindo, charlando com os outros companheiros de INEA, elegimos 4 desses para fazer as polinizações de 2020 e 2021, que são o cultivar Etrusca, muito temprano, com floração temprana e produção e cosecha temprana, Williams precoz, Williams com 13 e Rocha. E por que nós elegimos esses cultivares? Etrusca, Williams precoz, elegimos por ser cultivares com bajo requerimento de frio e cosecha precoz, donde que Etrusca temos a cosecha del 13 al 23 de dezembro e Williams precoz del 10 a 20 de enero, unos 10 dias antes del cultivar Williams. El cultivar Rocha, por ter bajo a mediano requerimento de frio e alta produção, e que é uma alternativa para a exportação, como países como Brasil. E el cultivar Williams, por ter uma alta qualidade e ser o peral mais plantado em Uruguai. Elegimos então esses cultivares e passamos para os tratamentos de polinização. Esses tratamentos, o que hicimos foi fazer a seleção de ramas em montes de perales de esses distintos cultivares. Hacemos e marcamos eles em um tratamento. Não hicimos nada, solamente embolsamos essas ramas, que é o tratamento sem emascular e sem polinização, que é nada mais que uma polinização livre entre essas flores. O segundo tratamento, emasculamos as flores e las polinizamos com o mesmo pólen, que é o tratamento de autopolinização. Em outro, hicimos a emasculação sem polinização, que seria o tratamento de partenocárpia. E, por último, hicimos diversos tratamentos com emasculação e polinização com outros pólens. Todas essas ramas foram embolsadas e, depois de 50 a 60 dias de plena floração, hicimos a avaliação do cuajado. Acá vocês podem ver como foi feito o processo. Elegimos, então, ramas com flores em estado de balão. Sacamos toda a parte masculina dessas flores, fizemos a emasculação, aplicamos o pólen que queríamos e depois disso embolsamos as ramas. Acá vocês podem ver como se quedaram as plantas em el monte. E vamos entrar agora então em cada um desses cultivares. Primeiramente em Williams, acá podemos ver os pólens utilizados para cultivar Williams, um cultivar mais tardio, de floração mais tardia. Bueno, acá vocês podem ver o caso de cultivar Williams e as variáveis de cuajado, frutos cosechados e semillas por frutos, donde as polinizações com Santa Maria de Voi apresentaram a maior porcentagem de cuajado em comparação com as demais, seguidos de Rocha, Pacans Triumph e Favorita de Kleps. Essas polinizações todas foram melhores do que Williams sem polinizar, Williams autopolinizada e Williams que foram só emasculadas, que seriam a partenocárpia.
E acá quero deixar claro para vocês que isso é muito dependente das condições climáticas de cada ano, o balanço hormonal e nutricional das plantas, entre outros fatores, para que isso ocorra. E a polinização é uma coisa mais estável do que os outros demais. Acá também quero deixar claro acá que o Dr. Gouchot comparte um alelo de incompatibilidade, um alelo com a Williams, e por isso o cuajado não foi tão bueno. De la misma forma, frutos cosechados tiveram melhores resultados em las polinizações com Pacans Triumph, Santa Maria e Devoy, e o número de semillas por fruto também tiveram melhores resultados com Rocha, Pacans, Devoy, depois disso Santa Maria e Favorita de Klebs. Para el cultivar Rocha, esos fueron las polinizadoras utilizadas, donde que acá ustedes pueden ver todas as polinizadoras utilizadas tiveram um maior cuajado do que Rocha sem polinizar, Rocha autopolinizada e Rocha emasculada, que seria a partenocárpia, para todas as variáveis, cuajado, porcentaje cuajado, frutos cosechados e semilla por frutos. Passando para cultivar a Williams precoz, acá vocês podem ver os pólenes utilizados para a polinização. Os melhores resultados para esse cultivar de peral obtivemos com a utilização de abate fetel e Pyrrhus calleriana, seguidos de etrusca e forelli, e não tendo diferença entre os tratamentos de polinização, sem polinizar, autopolinização e emasculada com o cultivar princesinha. Para o número de frutos cosechados, também seguia o mesmo patrão, onde melhores resultados obtivemos com abate fetel, Pyrrhus calleriana e forelli, seguido, e para semillas por fruto também. Todas as cultivares, menos a cultivar princesinha. Acá, passando para o último cultivar, que hicimos as polinizações, a etrusca, donde que acá ustedes encontram os cultivares polinizadores utilizados. Os melhores resultados obtivemos com Williams precoz, seguido de forelli e Pyrrhus calleriana, abate fetel e por último princesinha, donde os mesmos quando que el cultivar foi sem polinizar e autopolinizado e emasculado, o cuajado foi 0. Frutos cosechados seguia o mesmo patrão e número de semillas por frutos também. Acá ustedes podem ver a diferença em el campo, donde que em la foto temos a la izquierda uma rama donde plantas foram autopolinizadas com o pólen del mismo cultivar, e a la derecha uma rama que foi polinizada com o cultivar Williams precoz, donde que en la izquierda não temos nada de frutas e a la derecha uma gran cantidad de frutas. Como conclusões preliminares de las polinizaciones hechas en 2020 y 2021, tenemos que los cultivares más adecuados para la polinización de Williams son la Santa Maria y Devoy, de la Rocha, Santa Maria Devoy, Pacans Triumph, Favorita de Kleb, Williams y abate fetel. Williams precoz, tenemos la abate fetel, etrusca, forelli y Pyrrhus calleriana, y etrusca, Williams precoz, forelli, abate fetel y Pyrrhus calleriana. Acá el Pyrrhus calleriana pusimos, no es un cultivar comercial de perales, pero puede ser usada como en cercos, cerca del monte. Entonces me pareció adecuado comentar y hacer el trabajo con esa especie.
Passando para o tema do uso de reguladores de crescimento para aumentar o cuajado, hicimos 2 ensaios no último ano em la cultivar Williams, em 2 distintos montes. O primeiro monte foi monte de membrilla afrancado em quinta hoja, e o segundo monte sobre porta-injerto OH por F40 em terceira hoja. A grande diferença entre os 2 montes é que um tem polinização com polinizadora Pacans e o segundo não tem polinizadora, cultivar polinizadora. Acá vocês podem ver os tratamentos que usamos com retém, dosis Xena e média dosis de retém em distintos estádios de floração. Não vou me aprofundar muito acá. E Promalan, com medio litro por hectárea em distintos estádios de floração também. Acá podemos ver o resultado dos reguladores de crescimento em el cuajado, em el número de frutos por centro floral, e ressalto acá a diferença del monte, em el cuajado em geral del monte com polinizadora de Pacans Triumph, comparado com o sem polinizadora, onde vocês podem ver acá que os valores são muito maiores em la esquerda, onde que o monte possuía polinizadora. Además de los efectos de los reguladores de crescimento foram muito maiores em comparação ao outro, destacando acá o retém, quando aqui temos a polinizadora, tuvo efeito significativo. E acá, quando não tínhamos cultivar polinizador, não tivemos diferença entre o controle e os demais, pero sim com o uso de Promalin. E acá, com polinizadora, também tivemos efeito positivo dos reguladores de crescimento em el cuajado. Nessa diapositiva, vocês podem ver o efeito em el tamanho de fruto. Outra vez, vocês podem ver que foi muito melhor em montes com cultivar polinizadora comparados em el monte sem polinizadora, además do efeito del regulador de crescimento. E os frutos deformados, onde o monte com polinizadora apresentou menor nível de deformação de frutos em comparação ao monte sem polinizadora, además do efeito del Promalan este monte com polinizadora em la deformação de frutos. Acá vocês podem ver a escala de deformação del fruto, que vai de 1 a 5 que utilizamos. E acá, só para que vejam como o efeito de los tratamentos. Acá são todos os tratamentos, pero em perales com polinizadora Pacans e nessa acá sem polinizadoras. Os frutos vocês podem ver que são muito menores, muito mais deformados em el monte sem la polinizadora. Bueno, como considerações finais, quero que quede claro que a importância do uso de cultivares polinizadores e que os mesmos sejam compatíveis em montes de perales, a importância do uso de colmenas em esses montes com as polinizadoras, e que os reguladores de crescimento são ferramentas importantes para aumentar o cuajado e o tamanho dos frutos. Muchas gracias a todos los compañeros de INEA y a los productores que nos ayudaron forneciendo los montes para los ensayos, y a ustedes que están mirando la charla. Gracias.